Olá, novelover! Eu sou o Esdras e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveite e já se inscreve no canal. Assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje nós teremos um especial da novela Explode Coração. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Explode Coração foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 20 horas, escrita por Glória Pérez com direção geral de Denis Carvalho, que estreou no dia 6 de novembro de 1995, contando com 155 capítulos. A novela completa hoje exatos 30 anos de sua estreia. Na história, conhecemos Dara, vivida por Teresa Seiblitz, uma jovem cigana que se orgulha de suas origens, mas se recusa a ficar presa às tradições. Deixa sua alma rebelde falar mais alto e quebra um costume de seu povo. Nega-se a casar com Igor, Ricardo Mack, o noivo prometido. A notícia abala seus pais, Jairo, feito por Paulo José, e Lola, de Eliane Giardini, e é ótima para Ianca, Leandra Leal, a irmã mais nova, apaixonada pelo rapaz. Porém, Igor só tem olhos para Dara. Indiferente às consequências de sua decisão, Dara conhece em uma conversa por computador o empresário Júlio Falcão, Edson Celulari, que mexe com seu coração. Júlio adora ganhar dinheiro e seduzir mulheres. Vive um casamento de aparências com a insegura Vera, feita por Maria Luísa Mendonça, que nem desconfia da traição de sua prima Eugênia, vivida por Françoise Forton, que sempre amou seu marido. Separados pelo mundo, pessoas tão diferentes como Júlio e Dara se cruzam e lutam contra todos por um amor que tem como maiores obstáculos velhas tradições de um povo e antagonistas de cada lado, Igor e Vera. E esse é um pequeno resumo dessa novela que deu o que falar lá nos idos de 1995 e 1996, mais uma trama que mergulhou em costumes e tradições diferentes, que a gente tinha pouco conhecimento, dessa vez falando dos costumes ciganos. E mais uma vez, a Glória Pérez arrasou na sua pesquisa, na criação dos seus personagens, sempre tão cheios de bordões e figurinos que ficaram marcados na história da teledramaturgia. Agora a gente vai saber um pouquinho mais das curiosidades de bastidores de Explode Coração. Explode Coração foi a primeira novela gravada do início ao fim nos recém-inaugurados estúdios do Projac, a Central Globo de Produção em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Hoje, Estúdios Globo, cuja a construção em uma área de 1.300.000 metros quadrados começou em 1989 e terminou apenas em 1995, durando aí 6 longos anos. Logo após a estreia, a novela passou por ajustes. Várias sequências foram refeitas, o que reduziu a frente da produção, que é a distância entre os capítulos gravados e os que vão ao ar. Paulo Biratã, diretor de núcleo, acabou indo para o set com os demais diretores, Denis Carvalho, Carlos Araújo e Ari Kozlov, para pôr fim ao atraso. Em 1995, a internet ainda era pouco difundida no Brasil. Apesar de não mais restrita ao uso acadêmico ou empresarial, não era de fácil acesso ao grande público. Além da conexão dificultosa, os PCs, computadores pessoais, eram considerados artigos de luxo para poucos. A possibilidade de contato entre duas pessoas através da rede mundial de computadores soava como ficção científica para a maioria da população. No início da novela, o casal romântico central, Júlio e Dara, se conheceu em uma sala virtual de bate-papo, apresentando a novidade. A novela desenvolveu uma importante campanha de utilidade pública por meio da personagem de Isadora Ribeiro,
Odaísa, cujo filho, o pequeno Gugu, vivido por Luiz Cláudio Júnior, estava desaparecido. Odaísa, em sua busca, juntou-se às verdadeiras mães da Cinelândia no Rio de Janeiro, em comoventes mensagens de dor e esperança. No dia 9 de março de 1996, a novela mostrou a foto de uma criança desaparecida há 10 anos. 6 dias depois, a mãe, Rosimere Pedrosa Araújo, reencontrou seu filho Célio, que havia sido levado embora pelo próprio pai. A partir de então, foram inseridos no meio dos capítulos depoimentos de mães em busca de seus filhos. O encerramento de Explode Coração ainda apresentavam fotos de crianças desaparecidas. A novela ajudou a localizar ainda 64 filhos desaparecidos na vida real. Glória Pérez narrou a André Bernardo e Cíntia Lopes. Para o livro A Seguir Cenas do próximo capítulo, Por que inseriu a campanha das crianças desaparecidas em Explode o Coração, abre aspas. Lembro-me de que eu passava todos os dias pela Cinelândia e via aquelas mulheres sentadas ali com o retratinho dos filhos nas mãos. Milhares de pessoas passam por lá todos os dias, mas ninguém presta atenção nelas. Um dia passei, vi e pensei: meu Deus, isso só precisa de um pouco de divulgação. Se essas pessoas estiverem vivas, alguém deve tê-las visto. Fecha aspas. Em 2008, Glória Pérez afirmou ao livro Autores Histórias da Teledramaturgia que a campanha das crianças desaparecidas foi a mais gratificante da sua carreira. Abre aspas. Porque ganhou o coração de muita gente e muitos donos de supermercados e industriais que até hoje continuam colaborando. A campanha teve continuidade. Foi um dos poucos casos em que a novela acabou, mas a mobilização permaneceu. Fecha aspas. O cigano Igor, vivido pelo estreante Ricardo Mack, personagem importante na trama, deu o que falar e levou a questão do rosto bonito e pouco talento na TV a ser discutida com mais afinco. Mack ficou estigmatizado por sua participação na novela e Cigano Igor virou referência e sinônimo pejorativo para ator de pouco talento. A Globo tentou salvar o galã, designando Gracindo Júnior, presente no elenco como Geraldo, para a direção das cenas de Ricardo Mack. Apesar de todas as críticas, o aspirante a ator foi líder de correspondência da Globo na ocasião, um dos maiores índices de popularidade da época. Com o passar do tempo, o personagem Cigano Igor tornou-se um ícone da cultura pop brasileira. Outros atores foram cogitados para interpretar o Cigano Igor. Antes de Ricardo Mack, pensou-se em Alexandre Borges, que emendaria com a próxima vítima, Maurício Matar, então envolvido com o seu trabalho na música, e Adriano Garibe, conhecido naquele momento apenas no teatro. Explode Coração era basicamente dividida em 3 grupos distintos: os ricos, os pobres e os ciganos. Do núcleo cigano, o destaque foi o casal Jairo e Lola, vivido por Paulo José e Eliane Giardini, pais da protagonista Dara. Do núcleo pobre, saiu o casal Lucineide e Salgadinho, Regina Dourado e Sérgio Cardoso, o mais popular da novela. Lucineide foi um dos melhores momentos de Regina Dourado na TV, um direito a bordão de sucesso. Quem não se lembra e não morreu de rir com "Stop, take it easy, me poupe, me economize". Os atores fizeram laboratórios para aprender hábitos e costumes do povo cigano. Auxiliados pela jornalista Lúcia Abreu, que coordenou as pesquisas da novela, aprenderam danças e expressões em romanês, a língua cigana, e a atriz Teresa Seblitz ficou mais de um mês imersa nesse universo. Conversou com ciganos, leu a respeito da cultura, participou de suas festas e chegou a ter aulas diárias de dança cigana. Fábio Assunção foi o primeiro ator cogitado para o personagem Serginho, jovem universitário apaixonado por Dara. Acabou substituído por Rodrigo Santoro. Outras escalações que não se concretizaram foram Raul Cortez para Leandro Avelar, papel que ficou com Odilon Wagner, Bibi Ferreira e Natália Timber para Soraya, de Laura Cardoso, e Pedro Paulo Rangel para Salgadinho, que acabou nas mãos de Sérgio Cardoso. Com a escalação já em curso, atores e atrizes foram remanejados.
Paulo José deixou Tadeu para Daniel Dantas, assumindo Jairo. Nívia Maria trocou a cigana Luzia, dada a Esther Góes, por Alicia. E Zezé Polessa, diante da oferta para Lucineide, reivindicou outro papel, e o diretor Denis Carvalho lhe ofereceu Mila. Na reta final, Paulo Gorgulho surgiu como Lima Júnior, desafeto político do protagonista Júlio Falcão. A passagem de Gorgulho em Explode Coração coincidiu com suas primeiras cenas na nova novela das 6, Quem é Você? Explode Coração foi a primeira novela dos atores Floriano Peixoto, Bruce Gonlewski, Ricardo Macchi e do menino Luiz Cláudio Júnior, e a primeira novela na Globo da atriz Leandra Leal. Denis Carvalho deixou seu trabalho de ator na novela História de Amor para dirigir a novela de Glória Pérez. Os hábitos e costumes do povo cigano foram explorados ao máximo na novela. A protagonista Dara foi inspirada em uma cigana da vida real, Jovanka, filha da cigana Marta Vuletic, que Glória Pérez conheceu em 1987 durante as pesquisas para sua novela Carmen da TV Manchete. Jovanka enfrentou o preconceito de sua raça ao casar-se com um gadjô, uma pessoa não cigana. Uma cena de sexo envolvendo Dara e Júlio levou a advogada cigana Miriam Stanescon à justiça, sob a alegação de que o episódio foi inspirado em sua vida e que depreciava sua imagem e a de seu povo, cuja tradição impõe a virgindade para mulheres solteiras. Ela obteve uma liminar para impedir a exibição da cena. Miriam, que rompeu com a família para ingressar na faculdade de Direito, questionou o fato da mocinha Dara se entregar a Júlio antes do casamento. Com a liminar, Miriam Stanescon foi até a Globo recolher as fitas com as cenas em questão. Os advogados da emissora, além de recorrer, aproveitaram uma brecha de decisão judicial que determinava a entrega das gravações, mas nada dizia sobre a exibição. Nessa brecha, foi alegado pelos advogados da emissora o seguinte, abre aspas: havia margem à interpretação e isso significava que podíamos levar os capítulos ao ar. Nós entregamos as fitas e consideramos cumprida a ordem judicial, fecha aspas, conforme explicou o advogado José Américo Boentes ao Jornal do Brasil. A comunidade LGBTQIAPN+, de então, não aprovou a personagem Sarita Witt, vivida por Floriano Peixoto, por ela ter um comportamento indefinido junto ao meio. Afinal, a Sarita não caracterizava bem uma travesti, um transformista, um transexual, um crossdresser ou uma drag queen. Em depoimento ao documentário Orgulho Além da Tela, de 2021, Glória Pérez se justificou dizendo o seguinte, abre aspas: eu não sabia que nome dar, porque essas classificações, se a pessoa é trans, se a pessoa é travesti, são classificações de hoje. Naquela época não tinha. Fecha aspas. O nome Sarita Witt referenciava as estrelas internacionais Sarita Montiel e Mônica Witt. A Associação de Moradores de Maria da Graça protestou contra a representação do bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, que abrigava o núcleo suburbano do folhetim, segundo sugestão de Francisco José Beltrão Remon, então representante da associação ao Jornal do Brasil. Suas aspas foram as seguintes: a novela poderia ter a função de porta-voz dos nossos problemas. Quase não temos espaços culturais e também gostaríamos que os moradores fossem mais unidos para reivindicar melhorias. Os rockers de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, também reivindicaram espaço. O grupo respondia pelo Campeonato Nacional de Topete, mencionado na novela pelo personagem Bebeto Ajato, de Guilherme Caram. A novela ajudou a divulgar e popularizar a dança cigana, assim como fez ressurgir a moda de acessórios e vestidos ciganos, principalmente os usados pela protagonista Dara. Em dado momento da trama, modificou-se o figurino dos ciganos, considerado exagerado e estereotipado. Como não se tratava de ciganos nômades, mas ricos, moradores de bairros de classe alta que se dedicavam à indústria e ao comércio, os personagens passaram a se vestir como pessoas comuns, sendo os trajes típicos usados apenas em cenas de festas e rituais. O disco internacional de Explode Coração, com foto de Teresa Seiblitz na capa, foi um sucesso de venda. 1.100.000
72.420 cópias, e LPs, cassetes e CDs, ocupando a 10ª posição entre as trilhas de novelas mais vendidas da história. A criativa abertura da equipe de Hans Donner previu algumas tecnologias que ainda não estavam disponíveis em 1995. Donner baseou-se em pesquisas da época. Tanto ele na abertura quanto a autora Glória Pérez na trama estavam em sintonia com o futuro, embasados no que estava por vir. Em um ambiente futurista, um homem assiste a um show de dança cigana em uma Smart TV de tela plana, captura via touchscreen uma imagem em um tablet e escaneia uma dançarina que surge real à sua frente, ou seja, faz um download da moça. Em 1995, os aparelhos de televisão ainda eram de tubo e continuaram assim por um bom tempo. Os tablets só se popularizaram nos anos 2000. Pesquisas com touchscreen existiam desde os anos 60, mas só a partir dos anos 2000 a tecnologia ecrã tátil invadiu o nosso dia a dia. Esses aparatos tecnológicos, que mais pareciam eletrodomésticos dos Jetsons, só ganharam nossas vidas de forma efetiva a partir da década seguinte, apesar de já terem sido explorados no cinema e na TV, como na série Star Trek. Antes de estrearem como atrizes, as modelos e dançarinas Ana Furtado e Renata Dutra apareceram na abertura de Explode Coração, dançando como ciganas. A novela substituta de Explode Coração, O Rei do Gado, estava com sua produção atrasada e a Globo nem pensou em espichar a trama de Glória Pérez, pois havia acordado com a autora de liberá-la no prazo pré-determinado. Glória tinha compromissos decorrentes do julgamento dos acusados pelo assassinato de sua filha Daniela Pérez em 1992. Assim, em substituição a Explode Coração, a emissora levou ao ar um tapa-buraco, a mini-novela O Fim do Mundo. Anunciada como uma supernovela de 35 capítulos, a atração fora inicialmente concebida para ser uma minissérie. Explode Coração foi reapresentada no Viva entre 29 de janeiro e 28 de julho de 2018, às 23h30, com reprise às 13h30 do dia seguinte. A novela foi disponibilizada no Globoplay em 22 de junho de 2020. Para finalizar, como curiosidade, também abordaram o universo cigano as novelas O Rei dos Ciganos, de 1966, da Globo, Alma Cigana, da Tupi, em 1964, bem como seu remake A Selvagem, também na Tupi, em 1971, e ainda houve um núcleo de ciganos em 1992, na novela Pedra sobre Pedra, de Aguinaldo Silva. Se você gostou desse vídeo, que termina por aqui, deixa seu like, comenta, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!